Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Estamos em 2024 já com todo o gás para fazer esse ano espetacular, transformando digitalmente esse mercado imobiliário. Estamos aqui gravando em outro ambiente do CV e novidades do CV na Prática em 2024 teremos várias, desde estúdio até layout, disposição, material, porque aprendemos muito, são inúmeros episódios, mais de 70 episódios gravados com muita paixão, com muita disciplina, muita resiliência e trazendo pessoas do mercado. Então, você que é a primeira vez, muito obrigado pela sua audiência. Você pode entrar aí no YouTube, né, nos acompanhar, clicando lá no sininho, ou nas nossas redes sociais, ou no Spotify, porque todas as terças-feiras, um novo episódio, 18 e 18, um de líder e 8 de finito, sempre trazendo experiências práticas para o mercado imobiliário, com o objetivo de integrar toda essa cadeia de pré-venda, venda e pós-venda da construção civil. E hoje estamos aqui com Denis Levati, um consultor imobiliário, né, que vai falar um pouquinho sobre entendendo métricas de sucesso do CRM, o que realmente importa. Né? Então, esse cara, né, ele já veio aí por vários lugares, ele tem uma puta experiência no mercado imobiliário, já passou pelo Lopes, Viva Real, Corpal Incorporadora, Grupo Zap, Cupola e Alpop, né? Mais de 17 anos de experiência, muito na ótica da imobiliária. Então a gente vai trazer muito da sua experiência, fala muito sobre métrica, fala muito dessa concepção, ou melhor, dessa integração tecnológica entre imobiliária, corretor e a própria incorporadora. Denis, nada melhor do que você, para você contar um pouquinho da sua história e a gente bater esse velho bate-papo. Cara, muito obrigado pela sua presença. Imagina. Obrigado, Fábio. Obrigado, equipe do CV na Prática. Estou muito contente de estar aqui. Fazia algum tempo que eu não falava, nem palestrava, nem falava em podcast do mercado imobiliário, mas aí quando a Flávia me chamou, indicado inclusive por amigos nossos, como a Alice lá da Cúpula, falei, não, eu vou participar sim. Eu tô, igual você já falou, eu estou há 17 anos no mercado imobiliário. Comecei, como muita gente, como corretor de imóveis, mas o corretor de imóveis, quando ele se destaca, ele tem vida curta, né? Ele sai da lida do dia a dia para ir trabalhar ou online ou depois na coordenação. E eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que a Lopes estava comprando em 2010, por aí. A Lopes São Paulo comprava algumas imobiliárias líderes de mercado em algumas regiões e tive a oportunidade de fazer um trabalho na Eduardo Imóveis, que é uma imobiliária de Mogi das Cruzes, que foi comprada pela Lopes. Em São Paulo. Em São Paulo, né? E lá foi um trabalho maravilhoso, foi um case incrível que a gente conseguiu construir lá, porque não bastava só ser um gerente de online, precisava fazer todo um trabalho de gerenciamento de CRM, de explicar para a equipe de vendas o que era o CRM, qual que era a importância deles, educar, mostrar por que os caras têm que ter um engajamento com uma plataforma, qualquer uma que seja. E foi um grande trabalho lá, nós tivemos a empresa ficou em 10º, nunca esqueço isso, esse cara em 10º lugar no prêmio Top Imobiliário. Uma empresa pequena de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, a partir do trabalho que a gente fez ali. Então, foram sempre trabalhos muito interessantes. Foi a partir dali, inclusive, que eu fui chamado para trabalhar no Viva Real, que estava chegando ao Brasil e queria justamente poder fazer esse trabalho que é vamos levar para as empresas do mercado essa mesma linha de raciocínio que você tem de educação, de ensinar como é que usam o CRM, e de lá para cá já são há um tempão aí já, e a gente vai passando, vai agregando, vai aprendendo muito também. Bom, Denis, então vamos começar aqui esse bate-papo, aqui pegando algumas experiências práticas desses mais de 17 anos. Eu diria o seguinte, para você, quais seriam os grandes, eu diria, desafios para um imobiliário, para um corretor, né, utilizar um CRM para o seu dia a dia? Né? Ou melhor, seus maiores obstáculos. E o quanto o CRM ajuda a vender mais? Na minha visão, Fábio, até por conta da natureza da profissão, um grande desafio para o corretor de imóveis é vencer a resistência com a utilização do CRM. As imobiliárias e os corretores, eles acostumaram a trabalhar de um jeito muito livre.
E quando você chega numa imobiliária para colocar qualquer tipo de novas práticas na utilização de um CRM, quando você traz os benefícios, que olha, você vai poder segmentar melhor o cliente, você vai poder acompanhar toda a jornada de compra deste cliente. O corretor quer quase sempre, obviamente que existem exceções, obviamente que existem mercados muito mais maduros, mas quase sempre ele quer sempre o primeiro cliente, que quer que esse cliente esteja no topo de funil, no final de funil. Então, te respondendo, para mim, pelo menos quando eu chego numa imobiliária que eu vou implementar a ideia de CRM, a dificuldade sempre eu preciso quebrar a resistência para que os meus corretores usem o CRM de uma maneira efetiva. É isso que eu escuto sempre e é isso que a gente acaba trabalhando, né, nas empresas, aplicando treinamentos, apresentando como que funciona toda uma jornada de compra de um imóvel. Se é de locação, então essa situação ela é a jornada ainda mais curta. O último trabalho que eu fiz, um volume monstruoso de, de clientes, de leads interessados em locação, e os corretores começam a descartar, porque acham que o cliente não está na época. Assim, então, mas eu diria que a grande dificuldade está nessa resistência que o corretor tem de usar. Quando a gente implementa um novo trabalho, as pessoas quase sempre falam assim, não vou usar e daqui a pouco passa essa história e eu vou continuar aqui. Então, esse é um grande trabalho, essa é a grande dificuldade das imobiliárias que eu vejo Brasil afora. E, Denis, você falando, né? A gente sempre, repetitivamente, a gente fala muito aqui sobre um lead, se existe lead ruim, né? Qual é o custo de um lead? O pior é não ter lead, né? E você falou muito. Então, no final, o principal desafio, e é o nosso dia a dia, é uma questão cultural, de mindset, de achar que um CRM é um modismo, é uma coisa do momento. Ao contrário, né? E a gente amplia um pouco mais, né? A ferramenta, o CRM é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente. Quando você pega os maiores corretores que mais vendem, com os maiores VGVs, o que é que eles falam? Vendo mais através do relacionamento. E esse relacionamento, a mente é humanamente, né? É impossível você gerenciar tudo, né? Você saber quantos leads entraram, qual foi o lead que você atendeu mais rápido, qual é que tem um próximo passo, quais são aquele momento de compra ideal, você tem um histórico, um script daquele cliente. Então o CRM vem muito com essa base, né? E aí pensando nisso, Denis, quais são assim, as principais métricas que você identifica desde lá no topo do funil ali, né? Que é justamente os leads, né? Existe lead quente, frio e morno? Quais são os leads que vocês acham que tem um poder de conversão maior na sua experiência? Isso também varia um pouco de imobiliária pequena ou de imobiliária grande, assim. Em uma imobiliária pequena, a gente se preocupa muito em fazer a atração para topo de funil, e aí no topo de funil, independente se esse lead é muito qualificado ou não, a gente treina o corretor para fazer essa qualificação. Então, uma imobiliária de tamanho pequeno para médio, a gente pensa muito nisso, né? Então, vamos trabalhar muito a segmentação, qual é o perfil de imóvel que ele está procurando, e isso é fácil de fazer dentro de um cenário pouco complexo. As coisas vão ficando mais complicadas à medida em que você vai aumentando a atração de leads para o seu funil, e aí você precisa daqui a pouco começar a oferecer mais dados também. Então, vou falar de novo do último trabalho que eu realizei. Eu foquei, em princípio, em atração. Vamos, então, atrair leads, porque não é possível que uma imobiliária que tenha esse tamanho que ela tem, uma imobiliária de 40 anos aqui no Mato Grosso do Sul, que ela atenda um volume de leads tão pequeno. Em 3 meses, eles saíram lá de 300 leads para 1.200 leads, gastando os mesmos valores, investindo os mesmos valores em canais digitais. O que aconteceu? Gerou um grande problema de falar, pô, mas esse lead é ruim, esse lead não é qualificado, porque esse lead não atende, ele especulando, eu escuto muito isso. Olha, te respondendo ao seu raciocínio, eu não consigo acreditar que alguém que
passando na frente de um imóvel ou passando por um anúncio, peça informação desse anúncio, que ele não tem algum nível de interesse sobre um determinado imóvel. E aí é um desafio que eu vejo, assim, é o que a gente está vivendo ali. Ensinar as pessoas a jornada de compra, que era algo que eu achava que já estava superado, sabe? Que as pessoas já tinham entendido. Mas não, ainda é necessário falar o básico, ainda é necessário fazer o básico quando se fala de gestão de dados, de gestão de leads. E trabalhei na UPOP agora, uma empresa muito bacana que atende o mercado popular, e ali é um pouco diferente a visão deles. Mas eu percebi, Fábio, que atendendo ali, eles tentaram focar em várias regiões, eu percebi que o mercado imobiliário brasileiro ele varia muito de região para região. Tem regiões que você vai chegar mesmo que tenham muitas imobiliárias em determinadas cidades grandes. Eu fui para uma cidade e falei, vamos implementar várias, para todas aqui a nossa ferramenta. Nenhuma, cidade grande do interior de São Paulo, porque eles nem sequer faziam ainda assinatura digital. Já há regiões onde que todo o processo digital já é muito bem aceito. E a utilização do CRM tem outra visão. Se você chega numa imobiliária dessas que eu falei, que mais ou menos ainda tem algum processo digitalizado, e diz que vai implementar regras, que, por exemplo, se o corretor não estiver com o seu CRM atualizado, ele deixa de receber leads, você arruma uma briga enorme, uma resistência gigante, vão riscar seu carro, entre outras coisas. Já há mercados em que esta parte já o processo é mais desenvolvido, mais natural. E aí o que você consegue numa situação como essa? Implementar mais métricas, né? Enxergar mais métricas. Então, em vez de só pegar em atração, conversão, conversão, e aí você consegue depois começar a trabalhar com pós-vendas também. Mas vai muito de regiões, de maturidade de mercado. Eu acredito muito nisso. O Não, e mercado você ele falar um pouco, amadurece. o Brasil é muito continental, né? Então, Muito. você vê ano passado teve um projeto muito bacana em 2023, que tudo indica que a gente repetirá agora em 2024, que era um jantar de negócios, né? Principalmente focado para incorporador, e a gente foi de Oiapoque a Chuí. E a gente teve 15 cidades brasileiras. Né? Dessas 15 cidades brasileiras, a gente tinha o mesmo tema, né? A gente levava o mesmo nível de palestra. Só que a gente ia mudando o nível de profundidade. Né? Como você falou, a gente chega ali em São Paulo, a gente pode falar de níveis ou de nomenclaturas ou de metodologias muito mais Sim. aprofundadas, né? Aquele TV, onde a gente queria. Quando a gente vai para realmente algumas cidades mais afastadas, ou dos grandes centros, ou estados, dependendo da região, a gente tirava uma coisa mais superficial, né? Mas o básico é importante para todo mundo, que é atrair, converter e vender. Né? E entender que o digital e a tecnologia veio para ficar. O que a gente sempre fala é que assim, já passou a era de comparar digital com presencial, né? Agora a Sim. gente está numa nova era, que é a inteligência artificial. Que tudo aquilo que for repetitivo, que você seja operacional, o robô vai tomar conta. Né? Então, quando você falou aí, cara, se o corretor imobiliário não alimentar o lead e ele passará para outro, hoje ainda tem uma regra que depende muito de cada empresa. Porém, no futuro, isso vai ser natural. Por quê? Porque a gente tem que olhar na ótica sempre do comprador de imóvel. O comprador de imóvel é você, Denis, sou eu. Aquele cara que não tem tempo para nada, aquele cara que quer todas as respostas no mesmo segundo, né, e quer tirar qualquer dúvida instantaneamente. Então, se você é um Sim. imobiliário, que você tem um lead vinculado do Denis, e eu passo 30 dias sem fazer o flop com esse cara, alguém já fez. Sim. Então não é porque a Sim. imobiliária quer tirar, ou o incorporador, a gente escuta muito isso, o incorporador quer tirar o lead e passar para outro. Não. O que ele quer é que a experiência do comprador de imóvel seja rápida e instantânea, como qualquer um é. Né? Então essa roleta vai ser automática, vai ser através de robô, inteligência artificial e tudo. E se a imobiliária, o próprio corretor, entender que
não é o grande calcanhar de Aquiles, ao contrário, é o grande salvador, é a tecnologia, a gente tem que tirar esse discurso já da mesa, né? Eu não vou alimentar o CRM porque dá muito trabalho. E aí eu volto, complemento algumas perguntas aqui, Denis, como hoje o mercado está muito assim. Eu estou falando agora do setor primário, tá? Porque eu não vou falar de locação nem secundário, mas de imóveis novos, né? A incorporadora gera o lead e a imobiliária também gera o lead. As duas fazem o processo de atração. Sim. E no final depende muito do modelo da incorporadora. Algumas passam para imobiliárias próprias, houses, outras terceirizadas. Sim. Mas eu te pergunto o seguinte: é importante a imobiliária fazer o processo, como você deu o exemplo de 1.200 leads, de atração, de prospecção, não apenas depender de lead, de MQL da incorporadora? Completamente. Completamente. Eu te digo mais, assim, até complementando o que você falou agora há pouco, né, dessa coisa dos caras pensarem, essa história que eu escuto sempre do o meu cliente. O seu cliente, o lead que você está chamando de seu cliente, ele já pediu informações na incorporadora A, na imobiliária B, na imobiliária C, e às vezes até mesmo dentro da sua área mesmo. O que vai determinar é a melhor experiência de atendimento para esse cara. Essa coisa que você trouxe da economia da atenção, né, que hoje a gente não tem mais paciência para esperar um Uber por 7 minutos. Por que o cara que pede um lead no nosso site imobiliário tem que esperar um dia para ser atendido? Às vezes nem ser atendido. Para mim uma grande incongruência e eu esperava que o mercado tivesse mais atento a isso, mas eu vejo que não está. Eu fico muito maluco quando eu vejo transferir um lead para um corretor e o corretor faz todo um preparo de ir lá fora, fumar um cigarro, e eu falo assim, olha, onde ele pediu esse lead, se for num portal, se foi no nosso site, se foi numa placa, que acontece muito, ele não está mais com paciência, ele já pediu para mais outro. Então, é sempre assustador quando você faz algum tipo de pesquisa cruzando dados e percebe que muitas das pessoas que compraram imóveis passaram pela sua operação. Então, para te responder, eu toda imobiliária que trabalho, atendo muito bem todo tipo de contato feito pela incorporadora, de todo lead gerado pela incorporadora. Porque normalmente o lead gerado por incorporadora, aí a percepção, não tenho dado para dizer isso, ele é muito bom. Porque é natural que a pessoa queira, o comprador, né, esse comprador empoderado, inteligente, deixa eu pedir informações sobre este imóvel no site da incorporadora. Então a minha equipe, sempre que recebe um lead que vem da incorporadora, precisa dar uma atenção, todos têm que ser muito bem atendidos, mas precisa dar uma atenção muito especial, porque normalmente o que acontece é que a incorporadora me manda mais leads depois disso. Não, ela exatamente. Mas não é porque ela não quer. É porque ela precisa de mandar alguém que tenha uma taxa de conversão maior e um nível de profissionalismo maior. Porque você vê, pesquisas mostram que 62% das imobiliárias brasileiras já utilizam algum tipo de CRM. Sim. E essas são as médias e as maiores. Mas hoje um CRM sim pode ser feito desde as pequenas. Ou melhor, um corretor é um profissional, né? É um empresário individual, é um empreendedor. Ele mesmo precisa de gestão. No caso do CV, tá, Denis? Quem nos contrata é a incorporadora, o CRM, mas ele disponibiliza, né, gratuitamente o portal da imobiliária e corretor. E diz assim, hoje o CV tem 150 mil corretores, mais ou menos quase 30 mil imobiliários, que estão ali constantemente fazendo vendas imobiliárias. Então lá do CV, qual foi a lógica nossa? Né? O incorporador disponibiliza esse login senha e diz, corretor imobiliário, estou do seu lado para a gente vender mais e melhor. Disponibiliza essa tecnologia. Até porque de vez em você ficar me pedindo aí sábados, domingos, de tabela de preço, disponibilidade, como você falou no início, a gente fica focando o CRM apenas do topo do funil, que é o lead. Não, o CRM é que faz a jornada, que nós chamamos aqui, Denis, do único CRM 5.0 do mercado imobiliário, porque a gente faz a parte pré-venda, venda, pós-venda
gestão, indicadores e KPIs que é necessário. E no final é ecossistema, que tem que ter um conglomerado, assim, eu diria, de soluções e tecnologia. Então, se é para ver toda essa jornada, o que é que a imobiliária ou corretor vai ter isso de seu benefício? Uma coisa muito clara, vender mais. Porque se ele se relacionar com o pós-venda com o seu cliente, é muito mais fácil gerar leads novos, né? Então, esse discurso, de fato, a gente tem que bater muito forte. E aí, 62% não. Era bom a gente tivesse pelo menos 80% aí do nosso mercado Sim. já utilizando a tecnologia ao seu favor, né? E Captei fez uma pesquisa aí em 2023 que quem utiliza a tecnologia, a conversão de leads é até 15% maior. Porque imagine se um lead cai e vai para o WhatsApp ou vai para o e-mail, fica naquela lista, você se perde. Quando vai para o CRM, ele tem umas automações. Então você termina atendendo mais rápido, né? O que você acha, Denis? Assim, qual vai ser o profissional de 2024? Ou não vou falar do futuro, né? Porque as coisas estão tão dinâmicas. Mas em 2024, qual é o profissional ideal? De uma imobiliária, de um corretor, né? Para ele utilizar a tecnologia, ou melhor, a abordagem junto ao seu cliente. Quais são as características que você acha fundamental para um profissional do mercado imobiliário em 2024? Fábio, essa minha resposta normalmente às vezes parece contraditória, porque eu sou uma pessoa focada muito em tecnologia, né? Gosto muito de tecnologia, a minha vida como corretor de imóveis, ela mudou a partir do momento que eu fui trabalhar com tecnologia, focado em internet, atendendo via CRM, fazendo follow-up, e até hoje é assim. Mas eu acredito, e acredito cada vez mais, já falei muito sobre isso, que a abordagem tem que ser centrada nas pessoas. A tecnologia, à medida que você vai tendo boas ferramentas para poder utilizar, por exemplo, eu começo a ver, eu estou num momento de discussão com um cliente sobre aumentar ou não o número de pessoas para atender o chat, né, o que é o WhatsApp hoje em dia. Sim. E eu fico, por que colocar mais gente para isso, se isso pode ser feito de uma maneira automatizada? 80% das perguntas elas se repetem. Deixa uma pessoa para atender os 20%, mas com a abordagem centrada na pessoa, naquilo que é a demanda dela, naquilo que ela realmente está procurando, para de repente aí criar processos ou de um MQL que passa para venda, ou até de uma pré-venda. Mas eu sinto hoje, no mercado imobiliário, as pessoas tentaram automatizar demais as coisas e não souberam. Eu vejo muita imobiliária com muita ferramenta contratada e pouco utilizada. E aí o cara até se frustra. Eu até queria trocar de CRM e trabalhar com o melhor, mas eu já gastei muito com esse. Eu comprei uma ferramenta aqui para disparar e-mail e ninguém mais usa e-mail. Então o que eu tenho dito sempre é isso, assim, para os corretores, deixa a tecnologia trabalhar para você, aprende a fazer isso. Integrar o que hoje representa o WhatsApp. Eu adoraria ter o WhatsApp na época que eu era corretor, porque na época que eu era corretor, tudo que eu queria era ter um site para gerar os meus próprios leads, de maneira especial, assim, fora do que a imobiliária me entregava. E hoje você tem uma ferramenta como o WhatsApp Business, que consegue integrar com todos os canais da Meta e te faz entrega em casa do seu lead, sem você se esforçar muito. Então, o que cabe para mim a este corretor? Saber que a tecnologia é parte do processo, é a ponte. Mas ele precisa saber atender esse cara. Ele precisa saber que esse cara, como você falou, quando ele pega e compra roupa pela Shein ou por outra marca que ele compra, ele chega na casa dele. Ele é exigente. Que ele compra os livros do filho dele, seja se ele morar no Mato Grosso do Sul, como eu, seja se ele morar em Dourado, em São Paulo, ele vai receber esses livros em casa. Então essa experiência de comprar imóvel, ela precisa ser mais limpa, mais pura, mais abordada nessa experiência, mais centrada nessa experiência positiva que as pessoas têm de adquirir as outras coisas dos seus segmentos todos, né?
E eu vejo que, não, cara, não é. Não é. É bem frustrante ainda, a jornada de 68% ainda é um pouco pequeno. Né? E, assim, muitos desses não fazem um trabalho de tanta qualidade como a gente gostaria de ver. Né? Então eu volto a dizer, vir morar no interior do Brasil me permite ver bastante coisa. Assim. Eu digo que o mercado imobiliário ainda tem muita coisa para ser melhorada. Muito. Então, mas do mesmo jeito que o conhecimento a gente tem que aprender, reaprender, desaprender e aprender novamente, Sim. você falou que é um pouco contraditório, né? Dizer assim, cara, a tecnologia é fundamental, porém, muita gente diz, eu já tentei de tudo e não sei se vale. E aí o que eu quis fazer essa analogia para a questão da aprendizagem. O mundo está assim. Então, sim, e cada vez mais a gente vai contratar mais soluções, mais tecnologia. O importante é analisar, testar e, se não der certo, alterar. Porque hoje a quantidade, você falou bem, cara, na sua época, né? Ou melhor, na nossa época também aqui, ainda tem alguns cabelos, poucos cabelos brancos, mas a gente fazia muita prospecção. Era com caderninho, era visitando, era na porta, o lead está no WhatsApp, está um clique do conforto da casa do comprador de imóvel. Então, a quantidade de informações de tecnologia que tem, a quantidade de informações de soluções que tem, o que tem que fazer é como medir essas informações, como medir essa tecnologia. Mas antes de descartá-la, testem. Porque, como você falou do e-mail, ok, mas estudos mostravam que há 3, 4 anos o e-mail iria acabar, e não acabou. Ele pode não ter a efetividade do WhatsApp, e ninguém vai ter. Porque agora a gente está na era da mensagem instantânea. Porém, o e-mail tem o seu trabalho. Né? Tem o seu, e-mail serve hoje de um repositório de arquivo, né? Porque você recebe, você arquiva, você guarda, você assina. Então, assim, as tecnologias vão evoluir e a quantidade da oferta vai crescer, mas parar de testar, utilizar, não pode nunca. Né, e mensurar. Então, porque tem um leque muito grande aí, né, Denis, de soluções. Cara, Denis, que agora já chegando mais que pro final aqui do nosso bate-papo, queria dizer qual é a sua mensagem para 2024. O que é que você espera, pelo que você está sentindo nas suas consultorias, o que é que você espera que vai ser esse ano, né, um ano longo, né, um ano bissexto, 366 dias, com poucos feriados. Então, para quem gosta de vender, para quem gosta de gerar negócios, eu acho que será um ano bem produtivo e dias úteis. O que é que você acha? Sim. Eu gosto de anos bissextos. Não tenho nenhum motivo, além de... Não tenho uma superstição disso, mas eu gosto. Talvez porque eu gosto de anos que você tem muito trabalho. E o que eu tenho visto e tenho dito para as empresas é que elas precisam, você falou bastante de dados, e eu sempre defendo a leitura de dados. Eu costumo dizer para as imobiliárias, assim, na primeira entrevista qual o seu tráfego? Qual o volume que você recebe no seu site? As pessoas não sabem. E quantos leads são gerados no mês? Também não sabe. E depois, quando vai descobrir, não sabe nem quanto custou cada lead, né? Então, é sempre um ponto de partida que eu sempre faço. O que eu diria para as imobiliárias, para os donos de imobiliárias, para os donos de operações imobiliárias, porque uma house também pode ser considerada dessa forma, conheça as suas operações. O mercado imobiliário, há 17 anos que eu escuto que está em crise, que está se transformando, e está mesmo. Mudou muito, e muda, a gente não percebe o quanto muda. Mas eu vejo que muita gente acaba ficando para trás por não conhecer bem suas operações. E uma forma de você conhecer bem uma sua operação é tendo um CRM sendo utilizado de uma maneira plena. É tendo um CRM, não importa se você usa o CRM A ou B, ele é uma ferramenta, ele é um espelho da sua operação. E se você conseguir criar rotina, se você conseguir criar, estruturar processos para que as pessoas usem, você vai ter dados para poder decidir para onde ir ao longo de um ano tão longo como esse. E não só nisso. As imobiliárias têm desafios enormes ao longo de todos os tempos e eu fico imaginando, eu não faço isso porque eu sempre tenho dados, mas tomar decisão sem dados é uma decisão muito difícil, muito difícil. E o que eu diria para as imobiliárias é isso: olhem para suas operações, gerem dados,
faça ser gerados esses dados, criem prática, criem boas rotinas, e aí use isso a seu favor, é o que eu diria. E a gente está numa boa fase disso, começo do ano, fazer uma reflexão de como foi 2023, né? Analisar qual foi realmente acesso, lead, MQL, né? Que é lead qualificado, depois aqueles que marcaram a reunião, que seriam SQL, depois você faz uma venda efetiva, desses, qual foi o percentual de recompra. Então agora, começo do ano, é um bom momento para refletir, criar diagnóstico. E se não tiver o dado, dizer, poxa, como ponto de melhorar, de ponto de reflexão, é a gente começar a medir a partir de agora. Né? Então, matemática é a nossa vida, dado o nosso negócio, que é isso que faz a gente gerar mais vendas e transformar o mercado imobiliário. Denis, cara, eu quero agradecer muito o bate-papo aqui com você, tá certo? Pela presença. Mas antes, pegando esses minutos finais, queria contar a sua história. Eu sei que você fez um livro aí, você me contou essa história antes do nosso bate-papo. Não tem a ver com o mercado imobiliário, mas eu acho que tem a ver com a vida, tem a ver com, né, com experiências vividas. Se você pudesse resumir aí e deixar uma mensagem disso que você passou, que eu acredito que não foram só você, foram várias pessoas que passaram por isso, né? Apesar de isso ter gerado um mercado imobiliário diferente, a pandemia, né? Gerou um mercado imobiliário diferente, o digital ficou mais forte, no caso do CVT cresceu muito, mas foi um problema de saúde pública muito grande, mundial, mas muitas coisas foram aprendidas, muitas coisas foram ensinadas, e eu sei que você escreveu um livro sobre isso. Se quiser no finalzinho passar 2 minutos sobre isso, acho bem bacana essa história. Mas, bom, primeiro de tudo, Fábio, obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui falando com você. Eu vou te contar logo um segredo, que o estado do Nordeste que eu ainda não conheço é Sergipe. Então, está convidado a uma hora dessa eu vou para aí. E amo o Nordeste. E foi essa história que você disse, eu estava fazendo agora 3 anos, eu sou um sobrevivente da Covid-19, eu tenho muito cuidado com os mais de 700 mil pessoas que no Brasil perderam a vida, tenho muito carinho pela história dessas pessoas, e vivi um caso grave, um caso que eu vivi 40 dias no hospital, 23 deles em uma UTI, e desses 23 dias na UTI eu passei 16 entubado. Esse processo produziu grandes mudanças em minha vida, primeiro porque eu voltei para casa numa condição muito diferente da que eu tinha, né? Eu não tinha memória, eu não andava, eu cheguei em casa de cadeira de roda. E eu precisei rever toda a minha vida e precisei rever tudo aquilo que eu acreditava, tanto de saúde mental, de trabalho, e o que importa realmente, não é? E graças a Deus, ao longo de um ano eu fui escrevendo livro, fui gravando em formato de podcast as coisas que eu lembrava. Depois eu pude confrontar essas informações que eu escrevia com o prontuário médico, e aí o livro está até aqui, que é o Estubado, que é o diário de um sobrevivente da Covid e sua jornada pela recuperação da sua saúde física e mental. A gente acha que é só a saúde física que importa, mas a saúde mental, elas andam juntas, né? Então, essa história que eu conto, que eu vou te mandar aí o livro, tenho muito orgulho de ter vivido e de ter mudado a minha vida a partir de então. Hoje eu sou estudante de psicologia por conta dessa experiência, e eu falo o seguinte, eu escrevi um livro como leigo, que é esse aqui. Agora eu quero escrever o livro como um cientista, como uma pessoa que sabe o impacto que tem uma UTI na vida de uma pessoa. Então, estamos no caminho. Enquanto isso, a gente vai tocando aqui dentro do mercado imobiliário. Desejo muita saúde para você em 2024, para todo mundo que nos assiste. Cara, parabéns pela essa história aí. Brigadão pelo bate-papo. Show? Pessoal, chegamos a mais um Fim Podcast CV na Prática. Como sempre, todas as terças-feiras vamos ter um novo episódio. Estamos aí passando por um processo de transição, saindo de estúdio, indo para outro, então vem muita coisa nova para 2024. Com a mesma paixão, com a mesma vontade de transformar esse mercado imobiliário, integrando toda essa cadeia. E você que nos assiste, sugira,
temas, sugira sugestões de pessoas para vir escutar, para a gente conversar, porque essas experiências, essas histórias transformam o mercado imobiliário e transformam a vida das pessoas. Então, muito obrigado pela sua presença, e você que ainda não seguiu, entre lá no nosso Instagram, né, @construtovendas, ou no nosso site cvcrm.com.br, que a gente tem muito conteúdo vasto 2024. E se no início do ano é o início de um ano para a gente definir metas, tanto pessoais como profissionais, tente ler livro, tente estudar mais, tente ler material, porque a gente vai construir muito material de blog, de conteúdo, de vídeo, pensando em você que quer transformar de forma prática o mercado imobiliário. Então, muito obrigado e até o próximo. Valeu, Denis! Show!